Olá, alunos, boa tarde. Estou gravando aqui sobre função afim. Essa matéria que eu vou passar está no livro de vocês, começando na página 70. Então, toda a explicação dessa aula de hoje está no livro de vocês, começando na página 70. Então, o assunto dessa aula é função do primeiro grau. A função do primeiro grau, ela está no nosso dia a dia, nas diversas situações que a gente vive. Então, ela é muito importante que a gente tenha o conhecimento, porque são situações do dia a dia. Eu vou passar alguns exemplos, que está na página 70. Antônio Carlos pegou um táxi para ir para a casa da sua namorada, que fica a 15 quilômetros de distância. O valor cobrado engloba o preço da parcela fixa, que é chamado de bandeirada, de R$ 4,00, mais R$ 2,20 por quilômetro rodado. Mas não vai considerar o tempo que ele fica parado no trânsito não, viu? Vai contar apenas o tempo que ele fica rodando. Então, eu preparei os cálculos aí para vocês na folha. Como são 15 quilômetros e ele vai pagar R$ 2,20 por quilômetro, nós vamos pegar o 2,20 e multiplicar por 15. Então, ele vai pagar R$ 33,00 pelos quilômetros que ele rodou, mais R$ 4,00 da bandeirada. Então, ele vai pagar R$ 37,00. Mas e se a casa da namorada dele não fosse a 25 quilômetros, não 15, e sim 25 quilômetros? Como que seria? R$ 2,20 por quilômetro. Então, eu pego 2,20 e multiplico pelo 25. Só pelos quilômetros ele pagaria R$ 55,00. Mais a bandeirada, que é de R$ 4,00, então ele vai pagar R$ 59,00. Gente, a função é dessa maneira. Nós temos duas grandezas. Nós temos, nesse caso aqui, o número de quilômetros rodados, que eu escolho aonde eu quero ir. Então, eu acabo escolhendo quantos quilômetros eu vou rodar. E o outro fato é o que eu tenho que pagar, é a consequência, é o resultado. Se eu quero andar 15 quilômetros, eu sou obrigado a pagar R$ 37,00. Se eu quero andar 25 quilômetros, eu sou obrigada a pagar R$ 59,00. Então, eu escolho o caminho, a distância que eu vou. Mas o que eu vou gastar, o que eu vou pagar é a consequência. Por isso que a matéria chama função. O que eu vou pagar é dado em função de quantos quilômetros eu vou rodar. Aí nós montamos a fórmula aqui, ó. A fórmula, ela é 2,20 por quilômetro. Como eu não sei a quantidade de quilômetros, eu vou chamá-la de X. Então, é 2,20 por quilômetro. É 2,20 vezes X. Mais a parte fixa, que é o R$ 4,00, que eu pago de qualquer jeito. Independente da distância, esses R$ 4,00 eu vou pagar. Então, a função do primeiro grau, ela tem a parte variável, muda de acordo com a quantidade de quilômetros, e ela tem a parte fixa. Aí eu tenho um segundo exemplo ainda na página 70, que é sobre o salário de um corretor. O corretor, ele ganha R$ 70,00 por mês, mais 2% de comissão em cima daquilo que ele vende. Num determinado mês, ele vendeu 300 mil. Então, ele vai ganhar 2% em cima dos 300 mil. A multiplicação ela deve ser feita primeiro. Eu não posso fazer a conta com a porcentagem. Então, eu vou fazer 2 sobre 100 e vou colocá-la em decimal, 0,02.
vezes o 300 mil. Multiplicando isso aqui, eu vou ter um total de 6 mil reais de comissão. Ele vendeu 300 mil, os 2% deu 6 mil de comissão, a parte variável. Por que que é a parte variável? Quanto mais ele vender, mais ele vai ganhar. Então, varia. Cada mês ele ganha um valor de comissão. E os 700 reais ele ganha de qualquer jeito. Então, ele vai ganhar no final do mês 6.700 reais. No mês seguinte, esse corretor vendeu menos. Ele vendeu apenas 80 mil. Aí nós vamos fazer o 2% do 80 mil. Vai dar 1.600, certo? Ele vai receber 1.600 de comissão em cima dos 80 mil que ele vendeu. Mais os 700 reais que ele ganha de qualquer forma, esse mês ele ganhou 2.300. Por que que é função? Porque o salário dele é calculado em função de quanto que ele vendeu. Quanto mais ele vender, maior será o seu salário. Quanto menos ele vender, menor será o seu salário. Então, a parte fixa é 700 reais e a variável é 2% de X. X é aquela venda que ele vai ter naquele mês. Vamos agora, então, para a página 71. Eu preparei uma folhinha aqui explicando a página 71. O restaurante self-service, ele cobra R$ 3,80 cada 100 gramas. 1 quilo são 1.000 gramas. Quanto que ele vai cobrar no quilo? Fazendo a regrinha de 3, é R$ 38,00 o quilo. Aí 2 amigos foram lá. Um comeu 620 gramas. 620 gramas. Eu passei para quilograma, porque eu tenho o preço do quilo. 620 gramas é 0,62 do quilograma. 0,62 vezes 38, ele vai pagar 23,56. A continha está aqui do lado, ó. O outro amigo gastou 410 gramas, 0,41. 0,41 vezes os R$ 38,00 que custa o quilo, ele vai pagar R$ 15,58. Essa função ela é do primeiro grau, mas ela é um pouquinho diferente. Por quê? Observa aqui, é R$ 38,00 vezes o peso da comida. Quanto mais comida você colocar no prato, mais você vai pagar. Qual é a diferença nesse caso? Nesse caso, não tem tarifa para entrar no restaurante. Você só paga aquilo que você coloca no prato. Então, não tem parte fixa, só tem a parte variável. Essa é uma função do primeiro grau, um caso especial, chamada de linear. Agora nós vamos aqui para uma explicação mais geral da parte da função do primeiro grau. Então, a matéria chama função polinomial do primeiro grau, também conhecida como função afim. Ela é composta da parte variável, que é aquela que fica junto com o x, porque o x é o que a gente vai escolher gastar naquele momento, e mais a parte fixa. Então, eu fiz alguns exemplos, ó. F de x é 3x menos 5. Eu também posso chamá-la de y. Y é igual a menos 2x menos 7. F de x é igual a 11x. Observa que essa é linear, ela não tem a parte fixa. Y é igual a x mais 3.
Então, concluímos aqui a primeira parte da explicação da função do primeiro grau. Segue lá no YouTube que o próximo vídeo que eu vou gravar vai ser sobre a construção de gráfico da função do primeiro grau. Até o próximo!